Muito bem. Entretanto, mais colegas com certeza se juntarão a nós neste webinar, mas também para não comprometermos o timing e para que a nossa convidada consiga abordar todos os temas a que se propôs durante os próximos 60 minutos, deixem-nos dar-vos as boas-vindas. Muito boa tarde a todos e a todas. Obrigada por se terem inscrito neste webinar aberto Agentes de IA para Juristas. O meu nome é Antónia Távora e sou coordenadora de formação da Tecninho. A Tecninho, para quem não nos conhece, Associação Universidade Empresa para o Desenvolvimento, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, que, enquanto estrutura de interface da Universidade do Minho, tem como missão a valorização e a transferência de conhecimentos para o tecido empresarial e demais atores económicos e sociais, contribuindo assim para a inovação, o empreendedorismo e o desenvolvimento de competências das organizações e das pessoas. Uma das linhas de intervenção, precisamente da Tecnin, é a formação contínua, é a aposta na inovação, é a aposta em novas temáticas que vão ao encontro das competências que quem nos procura, os nossos formandos, os nossos parceiros, pretendem desenvolver, e é neste contexto que este webinar se insere. Hoje o mote é criar assistentes jurídicos personalizados sem programar e, portanto, acreditamos que é essa a solução para que cada um de vós possa ter tempo para realizar as tarefas que realmente importam no vosso dia a dia profissional. Com este webinar, pretende-se assim que fique a saber o que são agentes e se fazem sentidos para si e também, claro, como os criar desde a primeira altura. A nossa formadora, a doutora Marta Soares, é jurista por vocação, formadora por paixão, mestre em Ciências Jurídicas Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e encontra-se atualmente a frequentar uma pós-graduação em AI and Law na mesma instituição e combina aqui a sólida formação jurídica com a especialização na prática de inteligência artificial ao direito. Formadora certificada desde 2020, trabalha regularmente com advogados, notários, juristas, departamentos jurídicos na implementação destas ferramentas de inteligência artificial. Portanto, ao longo deste webinar e no final, antes de a apresentar e de lhe passar a palavra, deixar aqui só uma nota, ia-vos pedir que verificassem o nome com que entraram neste webinar, com que estão aqui registados e se corresponde ao nome que se inscreveram. Por vezes entram com computadores do trabalho, com o telemóvel e nós não conseguimos depois fazer aqui a ponte entre a vossa inscrição e o vosso registro no nosso site e depois o nome com que entraram aqui na sessão Zoom. Este pode parecer um pormenor, mas é muito importante para nós, precisamente para depois fazermos aqui esta relação e depois vos fazer chegar os respectivos certificados de participação neste webinar que seguirão durante a próxima semana por e-mail, está bem? Portanto, a doutora Marta, e agora passando aqui uns aspectos mais técnicos, é profissional que hoje estará convosco, altamente qualificada e experiente nas matérias e nos temas que serão hoje abordados, pelo que me resta desejar-vos a todos que tirem o máximo proveito deste webinar e qualquer coisa ao longo do mesmo, alguma questão, alguma dúvida, se não se importarem, então coloquem através do chat que vão ver respondidas todas as vossas questões. Marta, passo a palavra e bom webinar a todos. Obrigada, obrigada, Antónia. Boa tarde a todos. Antes de começarmos, gostava de vos conhecer um bocadinho melhor. Vou-vos fazer aqui algumas perguntas e gostava que vocês respondessem no chat para conseguirmos aqui enquadrar-nos e perceber o que é que vocês esperam desta sessão. Então, perguntava-vos quantas vezes esta semana é que vocês repetiram exatamente a mesma tarefa? De 0 a 5. Aí, já temos aqui um 10 que já ultrapassa de 0 a 5. Alguns têm uau! Temos aqui bastantes 5. Ok. Por exemplo, podemos estar a falar de rever um contrato, às vezes a responder sempre às mesmas perguntas dos clientes, a adaptar uma minuta à pesquisa de um tema. Ok. Então, a segunda pergunta é se já usaram o ChatGPT ou o cloud no âmbito jurídico. Temos aqui um sim ou não. Sim, 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 sim. Algum não, imensas, ChatGPT, o Perplexity. Já usei o Gemini e o Cloud diariamente. Há aqui muitos nãos ainda. E
quando vocês usam a IA generativa, ou seja, o Claude, o ChatGPT, o Copilot, o Perplexity, o que é que vos deixa mais frustrados? Ou seja, temos que explicar tudo de novo, porque ele tem uma espécie de uma memória que é, parece que é amnésico, respostas genéricas que acabam por não servir para o nosso dia a dia, não confunde um bocadinho o nosso direito com outros. O que é que vocês sentem? Pois, as bases legais, sim. Falta de rigor jurídico, verdade, confunde o nosso direito, sim. Falta de exercício nas bases, certo? A memória falha, sem dúvida, imensas vezes. Temos aqui um padrão, que basicamente é a questão do erro nas fontes e a amnésia. Isso, a rever, sim, isso é necessário. Ok. E agora esta pergunta é importante porque vai determinar muito o que é que nós nos vamos a focar hoje, que é, todas estas frustrações que vocês têm são legítimas e nós temos uma solução para todas elas. A minha questão é a questão da confidencialidade e do proteção de dados. Há aqui uma preocupação acrescida ou não? Pois, também temos. É muito importante aqui o RGPD. E, para quem não sabe, portanto, a União Europeia já está a regulamentar esta parte da IA com o AI Act, portanto, é outra coisa que nós temos que estar a par e proteger aqui os dados confidenciais. Agora, uma última pergunta. O que é que vocês esperam levar deste webinar? Também é verdade, há algum trabalho anonimizar-nos de perguntar, mas o resultado é positivo. Melhores relações com a IA, ferramentas que me ajudem, ferramentas de procura, poder criar o meu próprio agente. Melhor prompt, sem dúvida. Olhem, muito obrigada pelas vossas respostas. Acaba por ajudar um bocadinho a esclarecer aqui e ver que muitos de vocês também se sentem às vezes frustrados com os resultados que nós obtemos da IA. Então, nos próximos minutos eu vou-vos mostrar como é que nós podemos resolver isto. E a ideia é, vocês no final da formação vai-vos ser enviado depois um template que vocês podem usar, mas vamos perceber então e desconstruir como é que nós podemos criar aqui o nosso agente AI e como é que eles funcionam. Então, tenho aqui uma apresentação, vou aumentar o tamanho, acho que todos conseguem ver. E temos aqui a segunda-feira da doutora Ana Sofia. Então, vamos imaginar uma segunda-feira normal. A doutora Sofia é advogada, no escritório de média dimensão, é especializada em direito de trabalho, chega ao escritório às 9 da manhã, abre o e-mail. Primeiro e-mail, um cliente a perguntar qual é o prazo para responder a uma nota de culpa. A doutora Sofia, na verdade, já tinha respondido esta pergunta dezenas de vezes, mas o cliente esqueceu-se. Então, ela abre o Código do Trabalho só para confirmar o artigo e para ter a certeza do prazo, porque também não queremos dar uma resposta, às vezes, de memória, que pode estar errada ou não. Escreve um e-mail com cuidado, faz a citação do artigo, envia. Perde aqui 10 minutos. Outro e-mail que ela tem. Um outro cliente com a mesma pergunta. Ela vai, faz copiar, colar, adapta a resposta, porque é um cliente diferente, tem uma empresa maior ou prefere um tom mais formal, mais 7 minutos. Terceiro e-mail, um contrato de trabalho que ela tem que rever. 15 páginas. A doutora Sofia sabe que 80% do contrato já viu imensas vezes. É aquela questão do qual é o objeto, portanto, as partes, onde é que é o local de trabalho, o vencimento. Mesmo assim, 45 minutos. Outro e-mail, uma minuta de um acordo de rescisão. Ela tem lá as minutas dela, vai buscar, mas tem que substituir os nomes, as datas, os valores. Bem, entretanto são 11 da manhã e a doutora Sofia já passou 2 horas em tarefas que no essencial são repetitivas e ela ainda não conseguiu pensar estrategicamente sobre caso nenhum. Aliás, ela ainda não aconselhou nenhum cliente sobre uma decisão difícil. Portanto, ela ainda não fez o trabalho que realmente exige os seus anos de experiência e de formação. Quantos de vocês já se reviram nesta história? Os slides vão ser disponibilizados, sim, tal e qual como o template que eu falei, quase diariamente. Pois, lá está. E este é aqui o grande problema. Deixem-me voltar aqui a partilhar que eu saí.
Isso. Hã? Então, agora a Sofia já ouviu falar do ChatGPT? Já experimentou e funciona, mas mais ou menos. Então ela abre o ChatGPT e escreve: qual o prazo para responder a uma nota de culpa em Portugal? A resposta vem em segundos, mas estamos aqui a ver dois problemas. O primeiro, a resposta fala, por exemplo, em advertência e não propriamente em nota de culpa, ou seja, misturar a terminologia de português de Portugal de português do Brasil, e depois a doutora Sofia tem de verificar se o conteúdo está certo e depois vai ter que o reescrever nos termos corretos. Segundo problema, no dia seguinte, a doutora Sofia precisa de ajuda para redigir uma resposta a uma nota de culpa. Abre uma nova conversa no chat GPT e percebe que tem de explicar tudo de novo. Que trabalha em Portugal, que quer português europeu, que o tom deve ser formal, mas não excessivamente técnico, que está a trabalhar num caso de despedimento por justa causa e por aqui fora. Ou seja, é como nós temos um estagiário que é brilhante, foi formado nas melhores universidades do mundo e que tem toda a informação possível e imaginável, mas que acorda com amnésia. Ou seja, não se lembra de rigorosamente nada. Não sabe quem é a Sofia, onde é que ela trabalha, como é que ela gosta de comunicar. Portanto, cada conversa é um recomeço. E o que é que nós temos aqui? Dados e temos números. Primeiro, nós juristas gastamos em média 20 a 30% do nosso tempo em tarefas repetitivas e administrativas. E isso não sou eu que estou a dizer, foram estudos feitos neste sentido. E cada vez que nós abrimos uma conversa no ChatGPT, como quem diz ChatGPT, que é aquela mais conhecida, falo no Cloud, no Gemini, no Copilot, em todas. O facto de nós temos de explicar do zero quem é que nós somos, o que é que nós fazemos, qual é a linguagem que falamos, onde é que é o nosso direito, nós perdemos aqui à vontade entre 5 a 10 minutos. E vocês dizem, tá bem, mas 5 a 10 minutos num dia não é nada, às vezes eu perco 5 minutos a beber um café. Ok, a questão é, se nós fizermos isto 10 vezes por dia, estamos a falar de 50 a 100 minutos por dia. E por semana dá 4 a 8 horas por mês, são 16 a 32 horas. Portanto, traduzindo isto em honorários, não é? Se nós cobrarmos 100 euros por hora, e há pessoas que cobram bem mais, não é? Estamos a falar entre 1.600 a 3.200 euros por mês em tempo perdido. Bem, então se falarmos aqui por ano, são basicamente 4.000 euros perdidos. E isto é apenas o tempo de dar aqui o contexto à IA, não estamos a falar do tempo que nós perdemos a fazer as tarefas repetitivas, ok? Então, e se eu vos disseste que existe aqui uma solução, que nós podemos ter um assistente que já sabe como é que vocês trabalham, que conhece os vossos modelos de contratos, as vossas minutas, que está adaptado ao nosso direito, ao direito português, que se lembra das vossas preferências de uma conversa para a outra e que podem criar este assistente em 10 minutos, sem estarmos a falar de códigos de programação e a usar ferramentas gratuitas. Isto é os agentes de IA, e é isto então que nós vamos explorar agora. Então, eu vou-vos dar uma definição assim mais simples do que é um agente IA. Um agente IA é um chat GPT, uma cloud, um copilot, que já vem pré-configurado com as vossas instruções, já vem com os vossos documentos e já vem adaptado com as vossas preferências. Em vez de nós estarmos a explicar tudo de novo a cada conversa, este agente já vai saber. Portanto, ele já sabe que nós trabalhamos em Portugal, ele já sabe que nós preferimos o português europeu com ou sem acordo ortográfico, por exemplo, no meu caso eu escrevo sem, ou conforme a vossa preferência. E já sabe também que os vossos clientes são pequenas e médias empresas, são escritórios, são advogados, o que é que seja, e já tem acesso aos vossos modelos de contratos, às minutas que vocês anexaram. E no fundo é como a diferença entre contratar um consultor externo para cada produto, para cada projeto, perdão, a quem tem de explicar tudo do zero, como é que funciona a vossa empresa, quais é que são os valores, etc., ou ter um colaborador interno, que no fundo já conhece a casa. E vamos lá aprofundar aqui esta analogia. Imaginem que contratam um jurista recém-licenciado para o vosso escritório. No primeiro dia, o que é que vocês fazem? Então, primeiro, temos que lhe dar um manual de integração, explicar como é que funciona o escritório, qual é a cultura, que estão a usar com os clientes, quais é que são as áreas da prática, o que é que se espera dele. Então, isto no fundo é o equivalente às instruções no sistema do agente, o sistema de prompt. Depois, vamos lhe dar acesso aos recursos do escritório, mostrar onde estão os modelos do contrato, as minutas aprovadas, as bases de dados, e isto é o equivalente à base de conhecimento do agente, ou seja, os documentos que ele pode consultar.
Em terceiro lugar, ao longo do tempo, esse colaborador vai desenvolver uma personalidade profissional própria, vai aprender o vosso estilo de escrita, o vosso estilo de falar, vai perceber como é que funciona com cada tipo de cliente e vai se adaptar à vossa forma de trabalhar. Então, isto equivale à personalidade e ao contexto do agente. A grande diferença, quando estamos a falar de uma pessoa, este processo às vezes vai demorar meses. Se a pessoa aprende mais depressa, demora um bocadinho menos, mas se a pessoa demora um bocadinho mais a aprender, às vezes meses. Com o agente IA, estamos a falar de minutos. E, sendo mais concreta, quando vocês usam o chat GPT normal, e é isto que acontece, o chat GPT não conhece o vosso contexto, não é? Nós temos que explicar tudo de novo em cada conversa. Ele não tem acesso aos nossos modelos de documentos, temos de copiar e pular para lá, temos que usar um tom genérico, às vezes pode ser demasiado casual, às vezes é demasiado técnico. Ele é generalista em todas as áreas do direito e de todas as jurisdições do mundo já agora, e a maior parte das vezes ele confunde a nossa terminologia com a brasileira ou então com os conceitos da Common Law. Portanto, em que na Common Law, como vocês sabem, um caso serve de exemplo para os outros e nós não, cada caso é um caso e analisa-se, portanto, situação a situação. Quando nós usamos um agente de IA bem configurado, então é isto que vai acontecer. Este agente já vai conhecer o nosso contexto, porque nós já definimos nas instruções o que é que queríamos, ele já tem os nossos documentos na base do conhecimento deles e pode consultar quando quiser, vai usar o tom que nós definimos. Imaginem que nós dissemos que era um tom formal, ou dissemos que era um tom informal, ou dissemos que era um tom mais técnico, ou que era mais acessível, o que vocês quiserem, e ele está especializado na vossa área de prática. Ou seja, ele está configurado para o direito português, vai usar a terminologia que é adequada e vai ser basicamente um segundo vocês. Portanto, neste caso seria uma segunda Marta. Quais é que são estes elementos de um agente? Quais é que são os elementos que um agente deve ter? Então, vamos ver cada um destes em detalhe, porque no fundo eles são os três componentes que fazem com que vocês consigam configurar o vosso agente quando o criar. O primeiro é o prompt, é as instruções do sistema. E estas instruções do sistema são o ADN do vosso agente. São um texto que pode ter, sei lá, 100 palavras ou 1000, depende da complexidade do que é que vocês querem, e que vai definir quem o agente é e como é que ele se deve comportar. Então, deixem-me dar-vos aqui um exemplo concreto. Imaginem que estão a criar um agente para análise de contratos de trabalho. E as instruções poderiam incluir quem és. És um advogado especializado em direito do trabalho português. Ok. Qual é que é o papel? O teu papel é ajudar a analisar contratos de trabalho, identificar cláusulas que sejam problemáticas e sugerir melhorias. Agora, como é que nós queremos que ele comunique? Vais responder sempre em português europeu. Há pessoas que me dizem que escrevem português de Portugal. Qual é a diferença? A diferença é que ele ainda está formatado para achar que em Portugal se fala português do Brasil e português de Portugal. E então vai misturar um bocadinho os dois. É essencial ser português europeu, está bem? Um, Vamos escrever se queremos com um acordo ortográfico ou sem acordo ortográfico. Usas um tom profissional mas acessível, evita termos técnicos desnecessários e usa uma terminologia técnica quando for importante para a precisão jurídica. Demos-lhe instrução de como é que ele vai comunicar. Agora, importante, o que é que ele tem que fazer? Então, quando recebes, por exemplo, um contrato para análise, tens de começar por identificar o tipo de contrato, a duração, as partes envolvidas. Depois vais identificar cláusulas que possam ser problemáticas ou, no fundo, daquilo que se desviam do padrão. E, finalmente, sugere alterações concretas. Então, o que ele tem que fazer? Agora, o que é que ele não pode fazer? Não dás aconselhamento jurídico, lembras sempre que a análise deve ser revista por um profissional, não inventes legislação, se não tens a certeza de uma disposição legal, dizes que é necessário verificar. E este texto vai ficar guardado e é automaticamente incluído em todas as conversas que vocês tiverem com este agente. Portanto, vocês nunca mais vão ter que repetir este prompt. Recapitulando, este prompt, o que é que nós temos que dizer? Primeiro, quem é que ele é? Segundo, como é que ele comunica? Terceiro, o que é que ele deve fazer? E quarto, o que é que ele não deve fazer? Está bem? Portanto, este inicial fica registado no vosso agente, acabou, não precisam de estar a voltar a falar com ele sobre este assunto. Depois temos a base do conhecimento. E o que é a base do conhecimento? É a forma como ele vai aprender sobre o assunto que vocês querem que ele trate. Então é o quê? São os documentos que nós vamos dar para ele consultar.
Portanto, no fundo é como se ele fosse um colaborador que tem que ter acesso à biblioteca do vosso escritório. E que tipo de documentos é que nós podemos incluir? Olhem, modelos, minutas, sei lá, contratos tipo, minutas de procuração, minutos de pareceres. A ideia é que o agente consulte-os quando vocês peçam algo relacionado com isso e usem-no como base para criar novos documentos. Legislação, então na nossa área que a legislação está constantemente a mudar, ou damos-lhe os links de acesso aos códigos, não é? Por exemplo, o site da PGD Lisboa, ou então podemos colocar os PDFs com a legislação que nós lidamos com frequência ou que queremos que ele saiba. Depois, se existirem perguntas internas, algum documento, sei lá, com perguntas mais frequentes que os clientes possam perguntar, ou as vossas respostas padrão que o agente terá que usar para responder. Depois, guias de estilo. Se o vosso escritório tem um manual de estilo para documentos, também podemos incluir. Imaginem como fazer uma carta. Nós, da área jurídica, costumamos usar um modelo mais formal de carta. Portanto, também podemos anexar para ele saber qual é o estilo, se é formal, como é que ele coloca para fazer uma carta, um e-mail, onde é que ele coloca o remetente, o destinatário, se tem que colocar assunto, se não tem, etc. Uma nota importante: estes documentos que vocês carregam vão ficar associados apenas a esse agente específico, ou seja, eles não são partilhados com outros utilizadores, nem são usados para treinar modelos, desde que nós usemos a questão das privacidades corretas, que é depois o que vamos ver mais para a frente. O terceiro elemento é um bocadinho mais sútil, mas também é importante, porque é aquele que torna o agente verdadeiramente nosso. E estamos a falar de personalidade. Esta personalidade vai definir como é que o agente interage. Nós queremos um agente mais direto, curto e conciso, ou queremos um agente um bocadinho mais explicativo? Queremos um agente que usa analogias, ou queremos um agente que vai direto ao assunto? Estas perguntas, ou seja, faz perguntas de clarificação ou assume o que é mais provável? E o contexto também vai definir o ambiente em que o agente opera. Então, ele trabalha para um escritório grande ou pequeno? Os clientes são empresas ou particulares? A área é um contencioso ou consultoria? Por exemplo, um agente configurado para um escritório de contencioso que trabalha maioritariamente com empresas vai ter que ter um tom de um agente diferente se for uma associação de apoio a trabalhadores. E estes três elementos vão sendo aperfeiçoados ao longo do tempo, também não esperem ter logo um agente perfeito à primeira. Nós vamos melhorando, vamos aperfeiçoando inclusive os prompts, e à medida que vocês vão usando aquele próprio agente, vão perceber: olha, isto está a funcionar bem aqui, não está a funcionar bem ali. É preciso ajustar deste lado e é preciso, se calhar, ver também o outro e não deixar descuidado. Portanto, vocês depois vão adaptando às vossas próprias realidades e vão ajustando às vossas instruções. Agora, reparem que tudo aquilo que eu não falei em programação, eu não falei em informáticas, não falei em códigos, não falei APIs, não falei nada técnico. Criar um agente é, no essencial, escrever um texto em português a explicar o que é que nós queremos que o agente faça. No fundo, é como escrever um e-mail muito detalhado a um colaborador novo. As plataformas que nós vamos ver a seguir é o Cloud, que é o Cloud Project, o GPT e outras que tratam desta parte mais técnica. Portanto, vocês só precisam de saber o que é que querem que o agente faça. E saber escrever estas instruções claras, não é? Porque são estas instruções claras que vão fazer o agente de IA perceber o que é que ele tem que fazer. Então, quais é que são estas ferramentas? Há várias plataformas onde vocês podem criar estes agentes de IA. Primeiro, o Cloud Projects, e esta é a minha recomendação principal, e é a ferramenta que eu vou usar aqui um bocadinho mais à frente para vos mostrar como é que se cria um agente de IA. É uma funcionalidade do cloud, um assistente de IA que a Anthropic tem, e a empresa que criou a cloud, portanto, a Anthropic é a empresa que criou a cloud. Ele tem uma versão gratuita que é funcional. O plano Pro custa mais ou menos 23 ou 24 euros por mês, já com IVA e com as taxas de quando se paga de reconversão de moeda, porque aquilo é em dólares e nós pagamos em euros, não é? O Cloud tem um raciocínio superior em tarefas complexas de análise. Ele escreve com um tom mais natural e um bocadinho menos robótico que as outras ferramentas. E ele é particularmente bom a seguir instruções detalhadas e a manter esta consistência. A política de privacidade é forte, mas apenas no plano pago também. Os dados não são usados para treino. Eu acho que isto é uma das grandes preocupações, é nós estarmos a colocar lá a informação e depois no fundo estamos a treiná-lo. Então,
vocês criam, e nós vamos criar um projeto, definir as instruções do sistema, carregar documentos para a base de conhecimento e pronto, temos um agente. Algo simples. Em relação ao ChatGPT, portanto, é os GPTs que são a forma de criar agentes no ecossistema do ChatGPT. É uma funcionalidade que existe no ChatGPT Plus e agora parcialmente disponível no gratuito, que permite criar versões personalizadas no ChatGPT. Há funcionalidades no plano gratuito, no entanto, para criar agentes de IA mais personalizados, já estamos aqui a falar do plano Pro. O valor entre o cloud e o ChatGPT é ela por ela, portanto fica mais ou menos 24 ou 25 euros por mês. A interface é muito intuitiva, ou seja, vocês podem criar um GPT a responder a perguntas em linguagem natural. Tem uma comunidade enorme com GPTs já feitos que vocês podem experimentar. É provavelmente a mais conhecida do que a Cloud. O GPT-4, por vezes, é menos preciso a seguir instruções do que o Cloud. O Cloud é um bocadinho mais preciso. Quanto à política de privacidade, já tem aqui alguma atenção. Portanto, que temos que ver aqui as opções do Data Controls para ver que tipo de informação é que nós usamos, que é para treino ou não. Em relação ao Google, portanto, ao Google AI Studio. O Google AI Studio é uma opção interessante, especialmente para quem já está ligado ao Google, tem uma conta no Google e acaba por usar muito este tipo de plataforma. Eles têm dentro do Gemini que dá para criar estes modelos, é gratuito para a maioria dos usos. Ele suporta contextos mais longos, portanto, é útil para documentos extensos e integra-se bem com o Google Drive. Portanto, os modelos Gemini já são mais competitivos. Quais é que são os contras, na minha opinião? A interface é um bocadinho mais difícil, não é tão chamativa e convidativa quanto os outros, e requer um bocadinho mais de aprendizagem do que o ChatGPT ou a Cloud. Depois temos o Poe, que é uma plataforma que dá acesso a múltiplos modelos de IA, um agregador que no fundo permite usar o Cloud, o ChatGPT e outros modelos e também cria bots personalizados. Tem uma versão gratuita com algumas limitações, o valor do pago é mais ou menos o mesmo, eles rondam mais ou menos os mesmos valores. O que é que vocês podem fazer? Podem experimentar estes diferentes modelos e ver qual deles é que funciona melhor para vocês e também qual deles é que funciona melhor para cada tarefa que vocês querem que eles façam. Portanto, é útil para comparar. As funcionalidades de criação dos agentes são menos desenvolvidas do que nas outras plataformas. Então, se vocês me perguntarem, ok, eu estou agora a começar, qual é que é a ferramenta que eu posso usar para começar? Por onde é que eu começo? Olhem, se vocês já usam a IA generativa no vosso dia-a-dia, como vi que a maior parte das respostas é sim, eu apostaria no ChatGPT ou no Copilot. Desculpem, no ChatGPT ou na Cloud. Porquê? Porque é mais intuitivo, é mais fácil. Se vocês quiserem ver um tutorial ou qualquer coisa assim do género, também existe, está mais disponível do que nos outros. Agora, se vocês já usam a IA e querem um resultado ainda melhor, para mim, sem dúvida, que é o Cloud do Project, que é o que eu vos vou mostrar a seguir. Se vocês trabalham com documentos longos, o Google AI Studio é capaz de ser a melhor opção para este tipo de contextos extensos. E agora, que já sabemos o que é que são os agentes e onde é que os podemos criar, vamos ver para que é que eles servem concretamente no vosso dia-a-dia. E é aqui que as coisas vão começar a ficar mais interessantes. Então, vou-vos apresentar aqui 4 casos de uso mais detalhados. Cada um vou explicar qual é o problema que ele resolve, como é que funciona na prática e que resultados é que vocês podem esperar. Primeiro, temos um agente de IA contratual. E este é provavelmente o caso de uso mais imediato para nós juristas. O problema, rever contratos. Rever contratos é uma tarefa chata, mas que nós temos que fazer muitas vezes, a maior parte das vezes, é uma tarefa comum que nós temos que fazer, é demorado. Um contrato tem mais ou menos 20 páginas e às vezes pode nos levar entre meia hora a uma hora se temos que rever tudo de forma cuidada. E muitas vezes, 80% do contrato são aquelas cláusulas mais comuns que nós já vimos imensas vezes e o que realmente nós precisamos de analisar são aquelas cláusulas específicas que desviam do padrão. O problema é que para nós chegarmos a essas cláusulas vamos ter que ler tudo do início, ou seja, nós não podemos ir para o início e depois passar para o fim e depois ler a meio. Não, vamos ter que ler tudo para saber aquilo que realmente nos interessa. Em que é que o agente de IA é bom? O agente IA, se vocês criarem um agente IA contratual,
ele vai ser configurado para fazer exatamente isto. Ou seja, ler o contrato inteiro, identificar as cláusulas que merecem atenção e apresentar-vos um resumo estruturado do próprio contrato. Nas instruções do agente, o que é que nós temos que fazer? Temos que definir que tipos de cláusulas é que nos interessam. Por exemplo, olha, preciso que tenhas atenção, cláusulas de limitação de responsabilidade abaixo de determinado valor, ou cláusulas de não concorrência com a duração superior a 2 anos, ou cláusulas de jurisdição que não sejam em Portugal, ou cláusulas de rescisão de justa causa, etc. Na base do conhecimento, também podemos incluir cláusulas que consideramos aceitáveis versus aquelas que nós não podemos aceitar. E, no fundo, o agente consegue ter um padrão, consegue ver aquelas que estão bem e aquelas que estão mal, fazer uma comparação. Como é que isto vai funcionar na prática? Copiamos o contrato para o chat com o agente, ou carregamos o próprio fecheiro se a plataforma der, escrevemos algo simples como: analise este contrato e identifica as cláusulas que merecem atenção. E o agente vai nos devolver algo como: o tipo do contrato, por exemplo, é um contrato de prestação de serviços, a duração é 12 meses com renovação, pontos que merecem atenção. E vai explicar todos os pontos, tintim por tintim, que nós temos que nos debruçar. O que é que nós temos que fazer? Algo que iríamos perder, como falámos, entre 30 minutos a 1 hora, se calhar vamos fazer em 5, 10 minutos. Isto não vai substituir a nossa revisão. O que eu ouço muitas vezes é que a IA vai substituir os juristas, a IA vai substituir os advogados. Não, a IA não nos vai substituir, a IA não nos vai substituir o nosso trabalho. A IA vai facilitar o nosso trabalho. Nós precisamos estar cá na mesma para rever, não é? Porque a IA não consegue fazer isso, temos que ser nós. Então, nós temos que fazer esta revisão, temos que validar se ele identificou de facto cláusulas corretas ou não e ver se não lhe escapou nada. Portanto, em vez de procurarmos agulhas num palheiro, temos um mapa que nos diz onde é que nós temos que ir procurar. É um ponto de partida. Depois, um agente de minutas e de redação. Ora, adaptar minutas a casos novos também é outra coisa que nós fazemos. Temos uma minuta de procuração, temos uma minuta de um contrato, temos uma minuta de um parecer, temos a minuta de uma PI, temos uma minuta de uma contestação. Enfim, vamos imaginar uma procuração que usámos o mês passado. Precisamos de usar uma semelhante, mas para uma situação completamente diferente. Temos que abrir o documento, começar a substituir o nome, a morada, o NIF, o objeto da procuração, os poderes específicos, etc. Quais é que são os riscos? Esquecer de mudar alguma coisa. E depois vamos enviar um documento com o nome do cliente errado porque nos esquecemos de atualizar um campo. Isto acontece, todos nós somos humanos e temos muita coisa para fazer. Então às vezes falha-nos um ponto. Agora, se nós tivermos um agente IA, este agente de IA vai ter acesso aos nossos modelos base e vai gerar versões adaptadas a partir das instruções que nós lhe dermos. Então, o que é que nós temos que fazer? Nas instruções, temos que definir qual é que é o formato que queremos, as verificações que ele tem que fazer, qual é que é o estilo que ele tem que seguir. E, na base do nosso conhecimento, vamos carregar as minutas que estão aprovadas, sejam elas de procurações, contratos, acordos de confidencialidade, o que nós usarmos regularmente. Como é que funciona? Dizemos ao agente: olha, preciso de uma procuração para o senhor João, que tem o NIF tal, que reside não sei aonde, para me representar na celebração de um contrato tal, tal, com os poderes para negociar tal, tal. E o agente vai-nos devolver uma procuração completa, formatada, com todos os campos preenchidos. E ainda podemos ir mais longe. Se nós dissermos: olha, adapta a minha minuta de contrato a um projeto de consultoria de 6 meses com o valor de tal para a empresa de tal. Então, temos aqui uma primeira versão de um documento que levaria 10 a 15 minutos a adaptarmos manualmente e fica pronto em 30 segundos. O que é que nós temos que fazer? O rever. Portanto, mais uma vez, estamos a partir de uma base e não propriamente a começar do zero. Mais aplicações práticas. Outra, encontrar jurisprudência. Esta é outra que nos demora 1500 horas. As bases de dados são vastas, às vezes as palavras-chave funcionam, outras vezes não e é difícil de encontrar, e depois temos que andar a ver acórdãos e acórdãos e acórdãos e uns interessam, outros não interessam para o Menino Jesus. Então o que é que temos aqui? Um agente de IA de pesquisa. Ele não vai substituir as bases oficiais, portanto, no fundo, vamos lhe dar as bases que ele necessita. Portanto, vai-nos ajudar de duas formas. Primeiro, a formular pesquisas mais eficazes e a processar os resultados. Então, nas instruções, nós temos que definir qual é a nossa área de prática e que tipo de análise é que nós precisamos. Por exemplo, estou a preparar um caso de despedimento por justa causa baseado em violação do dever de lealdade. Que termos de pesquisa devo usar no DGSI? E ele vai dizer: olha, recomendo pesquisar por tal, 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 tal. Também pode ser útil pesquisar por tal, 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 tal.
Depois encontramos e dizemos, ok, olha, está aqui o acórdão que eu encontrei, ou então podem descarregar o documento e colocar o documento na plataforma. Preciso que resumas este acórdão, identifiques os factos relevantes, a questão jurídica, a decisão e os argumentos principais. E ele vai nos devolver um resumo totalmente estruturado em 30 segundos. Portanto, o que nos levaria 15 a 20 minutos a fazer manualmente, e estou a ser simpática. Mais uma vez, o agente não vai substituir o nosso julgamento sobre aquilo que é relevante. Ele vai acelerar o processo de pesquisa e a triagem que nós escusamos de perder tempo a fazê-lo. Um agente de perguntas frequentes e respostas. Ora, todos nós temos clientes que nos perguntam as mesmas coisas. Qual é o prazo de resposta para X? Que documentos é que eu preciso para Y? Quanto custa aproximadamente fazer X? Nós respondemos às mesmas perguntas dezenas de vezes, com apenas algumas variações. Então, podemos criar um agente de perguntas internas. E aqui estou a falar de algo que não está exposto para os clientes, está bem? Portanto, no fundo, ele vai preparar rascunhos de respostas baseados nas vossas políticas e informações frequentes. Então, nas instruções, vamos definir o tom a usar, o nível do detalhe e aquilo que ele tem que incluir. Na base do conhecimento, vamos incluir um documento com as perguntas frequentes e com as vossas respostas padrão, com as tabelas de preços, com a política do escritório, aquilo que vos perguntarem mais. O que é que nós vamos dizer ao agente? Olha, uma pergunta, um cliente está-me a perguntar quanto tempo demora um processo de despedimento e quanto custa. E o agente vai-vos preparar uma resposta. Caro cliente, obrigado pelo seu contacto, em resposta, é isto, 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 isto. Vocês só precisam de rever e ajustar se for o caso. Portanto, algo que mais uma vez vos demoraria 5 a 10 minutos, estamos a falar em 30 segundos. E depois só necessitam de rever. Outros casos, resumos de processos, portanto, imaginem que vocês têm um processo enorme com imensos documentos e precisam de um resumo para uma reunião que vão ter, ele consegue sintetizar. Preparar reuniões, ele é espetacular, se vocês juntarem os documentos que vão falar na reunião, ele consegue fazer aqui inclusivamente criar temas de conversa, de perguntas que o cliente vos possa fazer, de respostas que vocês possam já ter. Tradução jurídica, automaticamente traduz mesmo se vocês colocarem native speaker, portanto ele coloca-vos inclusivamente mesmo se vocês fossem nativos, às vezes nós temos o problema de traduzir coisas à letra e não é propriamente bem aquela expressão, quer dizer, em português não faz sentido ou em inglês não faz sentido. Ele também faz a tradução mesmo como se fosse um native speaker. Explicações simplificadas, sei lá, tentar transformar um conceito complexo em algo acessível para explicarmos ao nosso cliente, ou comparar versões, olha, fiz este documento e agora criei este, qual das versões achas que é a melhor para apresentar aos meus clientes? Portanto, estes princípios são sempre os mesmos. O que é que nós temos que fazer? Instruções claras, base de conhecimento relevante e usar como assistente e não como substituto do nosso trabalho. Nós temos que continuar a fazer aquilo que fazíamos, apenas temos um assistente que o faz, que tem mais dois olhos do que nós. Erros mais comuns. Então, o objetivo desta secção é antecipar um bocadinho os problemas que nós possamos vir a ter e que são estes erros mais comuns que nós cometemos com os nossos primeiros agentes. E o objetivo é que vocês saibam como identificá-los e como evitar. Então, o primeiro erro é dar instruções demasiado vagas ao agente. Ser um bom assistente jurídico. Isto não vai dizer nada. O que é bom, em que área, que tom é que ele deve usar, que tipo de ajuda é que ele tem que dar. Então vamos colocar algo como: és um assistente especializado em direito do trabalho português, respondes sempre em português europeu, sem acordo ortográfico, usas um tom formal mas acessível, quando analisas contratos começas sempre por identificar o tipo e as partes, depois identificas cláusulas para e por aqui fora. Falta de contexto. O segundo erro é darmos instruções sem explicar o contexto ou o porquê. Os agentes funcionam melhor quando percebem não só o que fazer, mas porque é que o têm que fazer. E aqui temos que, imagina, usa linguagem simples, mas isto não nos diz nada. Temos que explicar, olha, os nossos clientes são maioritariamente pequenas empresas, cujos gerentes não têm formação jurídica, por isso usa linguagem simples e evita termos técnicos. Quando tiveres de usar termos técnicos, explica-os brevemente, entre parênteses, por exemplo. O segundo exemplo dá ao agente uma informação que lhe permite fazer melhores escolhas em situações que não anteciparam nas instruções. A terceira situação, expectativas irrealistas. Então, nós não podemos estar à espera que o agente faça o nosso trabalho todo. Ele é um assistente, não é um substituto. Nós não podemos estar à espera que ele redija uma contestação perfeita do zero, não podemos estar à espera que ele tome decisões estratégicas sobre um caso.
e não podemos estar à espera que ele substitua os nossos anos de formação e de experiência, está bem? O que é que podemos esperar? Uma versão sólida que nos vai poupar 50% do nosso tempo, uma análise que nos diz onde nós focarmos a nossa atenção, um resumo rápido de um documento longo, um rascunho de uma resposta que vocês podem adaptar e enviar. A palavra-chave é sempre assistente, ok? É um agente que faz o trabalho pesado e repetitivo. Nós fazemos um trabalho que exige julgamento, experiência e responsabilidade profissional. Quarto erro é criarmos o agente e assumir que ele vai funcionar e usar logo para um trabalho importante. Não, temos que o testar. Nós temos que dar casos que nós já conhecemos, contratos que vocês já analisaram, perguntas que vocês já responderam e ver se as respostas fazem sentido. Ou seja, se o agente errar, também não é o fim do mundo, significa que as instruções precisam de um ajuste. Mas é melhor descobrirmos isto num teste do que de facto numa situação real e depois darmos uma resposta errada. E o último erro é desistirmos quando ele dá uma resposta má. Os agentes não ficam perfeitos à primeira, eles são como os colaboradores, eles precisam de um feedback e precisam de ajuste. Portanto, se o agente responder de uma forma que vocês não gostam, vocês têm que se perguntar o que é que falhou nas instruções para ele perceber o que é que eu queria. Depois ajustar e tentar de novo. Este processo interativo é normal, as minhas instruções para agentes que eu uso regularmente já foram vistas dezenas de vezes, está bem? A cada revisão eles ficam melhores, portanto é algo que nós vamos melhorando. Agora, a questão que muitos de nós nos perguntamos, a confidencialidade. Posso confiar dados de clientes a estas ferramentas? A resposta é depende. Depende como usamos, de que dados enviamos e de precauções tomamos. Aqui há algumas regras de ouro. Em primeira questão, nunca colocar dados como nomes, NIFs, número de identificação civil, moradas, dados bancários, números de telefone, e-mail. Colocar algo vago, em vez de colocarmos, eu tenho o João Silva, que o NIF é 1234, não. Ele não precisa dos dados reais para analisar a minuta do contrato, ele só precisa de saber se está certo ou não. Portanto, colocar lá, olha, o meu cliente é o A empresa é a B, a morada é a Z, o valor é euros, não colocar lá a informação certa, ou seja, não dar informação a mais. Depois, o agente consegue analisar a mesma um contrato de prestação de serviço entre a empresa A e a empresa B, portanto não lhe interessa ter lá os dados. Terceira regra, verificar e ativar as opções de privacidade. Tanto no cloud como no chat GPT, vocês têm essas opções para controlar aquilo que acontece aos vossos dados. No cloud, se vocês usarem o Pro, as conversas não são usadas para treino, mas isso está nas definições. No chat GPT, temos que ir às definições também e desativar a parte que diz Improve the model for everyone. E isto impede que as vossas conversas sejam usadas para treinar modelos futuros. Portanto, o essencial, ler sempre as políticas de privacidade. Eu sei que é um bocadinho aborrecido, nós às vezes não costumamos ler as letras pequenas, mas é importante, no fundo, é sabermos o que é que vai acontecer aos dados que nós enviamos. E quarta regra, começar com tarefas baixas, portanto, pesquisar um enquadramento legal, redação de minutas genéricas, explicação de conceitos, preparação de formação interna, não algo que vos exija para vocês testarem, ok? O output do agente é sempre um rascunho, sempre, mesmo que pareça perfeito, mesmo que ele cite uma legislação correta, mesmo que a análise faça todo o sentido. A responsabilidade pelo trabalho que vocês entregam é vossa, está bem? Portanto, se o agente citar uma disposição legal errada e vocês não verificarem, a responsabilidade é vossa. Se o agente não identificar uma cláusula que for problemática e vocês não a detectarem, a responsabilidade é vossa. E isto não é diferente de delegarmos o trabalho a um estagiário, porque acontecia a mesma coisa. Nós temos que rever, nós temos que verificar. O vosso nome está no trabalho final, portanto a responsabilidade é sempre de quem coloca lá o nome. Este agente é uma ferramenta que vos ajuda a trabalhar mais rápido, melhor, não é uma ferramenta que vos substitui nem que vos tira a responsabilidade, está bem? Com estas bases teóricas, o que é que são os agentes, onde é que vocês os podem criar, para que é que servem, quais é que são os erros a evitar e como é que vocês os podem usar de forma segura, no fundo estamos prontos para passar à forma prática. Então, antes de eu vos fazer aqui a demonstração do agente de IA, gostava de vos dizer que, e o meu desafio era, se vocês, depois de saírem deste webinar, tentarem criar o vosso primeiro agente, não precisa de ser algo sofisticado, não precisa de ser algo perfeito, pode ser um agente que vos ajude a redigir e-mails, ou que resuma documentos longos, ou que explique os conceitos jurídicos em linguagem simples. Portanto, no fundo é escolherem uma tarefa repetitiva, que vocês já fazem frequentemente, uma coisa só, criar um agente só para isso, testar, ajustar e ver se funciona. O template que vos vai ser enviado serve como base, está bem? Agora convém vocês depois adaptarem à vossa realidade. Porque a melhor forma de aprender é fazer e o melhor momento para começar é enquanto agora vocês estão aqui a acabar de sair do webinar e se lembram dos conceitos.
Ahm, Só aqui algumas questões. Se a IA vai substituir juristas? Não vai, ok? Nem os agentes de IA. Os agentes de IA são assistentes, não são substitutos, fazem trabalho repetitivo, mas não fazem julgamento, não usam a estratégia, não têm responsabilidade profissional e a relação com o cliente continua a ser nossa, está bem? Portanto, no fundo é a mesma coisa que perguntarmos se o Word nos vai substituir a escrever mais rápido. Claro que a ferramenta muda, mas nós continuamos a ser os mesmos. E se o agente errar? Os agentes vão errar, está bem? Nós erramos, as ferramentas também erram. Às vezes. Portanto, aqui a questão é melhorarmos sempre o nosso prompt, rever, porque a responsabilidade é nossa, mesmo com a revisão, nós conseguimos poupar tempo e é isso que importa. Podemos usar isto com dados dos clientes, com precaução, está bem? Temos sempre que anonimizar, nunca podemos colocar lá informações mesmo dos nossos clientes, e depois sim podemos colocar lá o documento. Qual é a diferença entre o cloud e o ChatGPT? Eles ambos são modelos de linguagem de grande qualidade, empresas diferentes. Na minha experiência, o cloud tende a ser mais preciso, rigoroso, a seguir instruções complexas e um tom mais formal, adaptado para o conceito jurídico. O ChatGPT tem uma comunidade maior, é o mais conhecido, sem sombra de dúvidas, mas agora experimentem e vejam com qual deles é que vocês gostam mais de trabalhar. Quanto tempo demora a criar o primeiro agente? 15 minutos, 10, 15 minutos, é rápido. O agente mais sofisticado, com instruções detalhadas e base de conhecimento, pode levar 1 a 2 horas a configurar bem, mas acaba por ser um bom investimento. E se os agentes vão melhorar sozinhos? Não automaticamente, ok? Os agentes não aprendem entre conversas, cada conversa começa com as mesmas instruções. O que vocês vão fazendo é melhorando-os. À medida que vocês vão usando e vão vendo como é que ele funciona, vão ajustando as instruções. Com o tempo, eles vão ficar mais aperfeiçoados às nossas necessidades. Então, agora vou partilhar o ecrã. Estou a ver que vocês têm aqui algumas dúvidas, então já vou aqui ao chat. Vou tentar, então, primeiro mostrar como criar um agente. Eu vou criar na cloud, está bem? Algo assim simples, porque o tempo está a terminar. Ele já está com a minha conta própria, portanto, ele já sabe que eu me chamo Marta. E vamos então aqui, ui, vamos aqui de lado, onde diz projetos. E eu vou então criar um novo projeto. Vou-lhe dar o tema de agente análise de contratos. E está o projeto criado. Então, agora eu para ser mais simples, já tinha aqui colocado um prompt e vou-lhe colocar. Portanto, isto foi. Ai, ele não me deixa claro. Então, isto foi aquilo que nós vimos durante este webinar. Portanto, o que é que ele é, quem és, como é que ele vai comunicar, o que é que ele faz e o que é que ele não pode fazer. Portanto, não sei se recordam, isto foi os primeiros elementos que nós vimos no princípio deste webinar. Então, eu vou-lhe mandar. E ele agora, portanto, diz-nos: compreendi perfeitamente, estou preparado para analisar e então já podes fazer o que é que queres fazer. Então eu vou colocar aqui 3 perguntas num só para ser mais fácil. Tenho aqui 2 minutas de contratos. Vou anexar e vou-lhe dizer: compare estes 2 contratos que tens na base do conhecimento. Que diferenças há entre a limitação de responsabilidade e a cláusula de não concorrência é comum? Portanto, ele diz que está em formato binário, vai usar uma ferramenta para ler o conteúdo e agora vai responder. Qual é que é a diferença? Ou seja, eu neste momento, agora, isto vocês podem perguntar qual é a diferença entre isto e eu ter uma conversa normal com o cloud. A diferença é que qualquer pergunta que eu lhe faça sobre este contrato, ele vai me responder aqui. Qualquer questões com contratos, eu já sei que posso ser este agente. E agora vou aperfeiçoar este agente na questão dos contratos. Por isso é que lhe dei a designação de agente de análise de contratos. Portanto, tudo o que é contratos vem para aqui. Vocês vão lhe metendo aqui documentação e quando vocês vão aqui aos projetos, vocês podem ir aqui e já diz aqui quais é que são os arquivos. Imaginem que eu quero juntar aqui mais arquivos. Vou juntar aqui mais arquivos.
E ele vai ficando com toda a informação guardada. Cada vez que eu lhe perguntar mais alguma coisa, ele vai então saber responder àquilo que eu lhe perguntar. Mas ainda agora, só para vocês verem. Pronto, ele fez aqui toda a análise que eu pedi e respondeu. Mas ele próprio diz, deve ser revista por um profissional, está bem? Não esquecer que nós servimos e temos que rever as respostas que ele nos dá. E agora sim, terminei aquilo que tinha para dizer. Queria saber dúvidas que vocês tenham, que eu possa esclarecer. Vou puxar para cima. Provavelmente pode-me ter passado muita coisa. Mas escrevam no chat, está bem? Para eu ir conseguindo responder. Marta, temos aqui uma questão. Temos de criar uma conta específica criada na plataforma para criar os projetos? Não, a nossa conta que nós temos já conseguimos criar o projeto. Basta ir no cloud, como vocês viram, ir à parte dos projetos como eu fui, ou no chat GPT, ir à parte do GPT mesmo para criar o agente. Ou seja, não precisam de criar nenhuma conta especial para criar o agente de IA. É as contas que nós já usamos. Isto no Google e no chat GPT, nas outras sim, como eu falei. Depois temos aqui também outra questão. Relativamente aos outros exemplos do slide 9, o chat GPT também o faz ou é melhor o cloud? Deixem-me ir aqui ao 9. Pesquisa jurídica especial, resposta a clientes. O ChatGPT também faz. Depende que tipo de juristas ou advogados vocês são. Portanto, se forem pessoas mais curtas, concisas, o ChatGPT. Se vocês forem mais profissionais, com coisas mais elaboradas, o cloud. Mas isso é uma questão de vocês testarem nos dois e verem com qual deles é que se identificam mais. Que outra questão? Onde Onde crio criou. no chat GPT? Em que campo? Então, deixem-me abrir aqui no ChatGPT. Em projetos mesmo. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã, está bem? Para vos mostrar. Compartilhar. Pronto, já está. Pronto, todos estão a ver aqui a página do chat GPT. Vocês têm mesmo aqui escrito projeto. Portanto, onde diz aqui projeto, começam a criar, dão aqui a designação que vocês querem e depois criar projeto. É o agente de IA do chat GPT. No Copilot, vai começar a ser, mas ainda não é. O Copilot está um bocadinho atrasado neste aspecto, portanto ainda não dá. Ou não é propriamente os melhores sítios para criar agente. O que eu diria era mesmo o ChatGPT ou o Copilot. Desculpem, ChatGPT ou Cloud, são os mais simples. Nada. E, entretanto, houve também aqui uma questão, para quem entrou mais tarde, ou eventualmente quem teve um compromisso e, entretanto, não conseguiu, estar na sessão de hoje, esta gravação e a gravação deste webinar será disponibilizado e enviado via e-mail para todos os inscritos, está bem? Juntamente que depois, posteriormente, depois fazemos o cruzamento das vossas presenças, ficará também, será enviado também o certificado. Se tiverem, se este interesse, se este webinar e este assunto vos despertou o interesse, ficaram interessados neste tema e querem aprender mais, nós vamos lançar, agora no mês de fevereiro, um curso precisamente sobre isto, agentes de IA personalizados para juristas. Em termos gerais, o que se pretende é que os participantes saiam da formação com agentes funcionais criados e com autonomia para criar outros tantos. Portanto, será uma formação de 12 horas online, no dia 19, 24 e 26 de fevereiro, das 14 às 18. E esta formação está disponível, eu já partilhei convosco o link, está disponível no nosso plano de formação. As inscrições já estão abertas e são limitadas, está bem? Portanto, se este webinar vos deixou o bichinho e que realmente querem aprender mais e perceber uma utilidade para o vosso dia a dia profissional, inscrevam-se. Este curso está enquadrado no âmbito do cheque de formação mais digital. Para quem não conhece, há um reembolso do Estado, através do IFP, até 750 euros, onde vocês podem ver reembolsados reembolsado o valor total do custo da formação. Para isso, têm que preencher um formulário, toda a documentação que necessitarem para depois esse preenchimento e essa candidatura, nós também disponibilizamos, mas é sempre na lógica de reembolso, ou seja, vocês pagam o curso, o respectivo curso, e depois fazem a candidatura e apresentando os respectivos comprovativos de pagamento das faturas e o certificado, que terminaram com o aproveitamento, o curso, é-vos reembolsado esse valor. Da nossa parte,
Não sei se há aqui mais questões. Já estou a ver aqui alguns colegas a partilharem os nomes. Agradeço. Porquê? Só é necessário partilharem o nome aqui no chat quem entrou nesta sessão Zoom com o nome distinto da inscrição, ok? E nesse sentido, para nós depois fazermos o cruzamento das presenças, para depois enviarmos os respectivos certificados. Quem entrou com o mesmo nome, estou a ver aqui, por exemplo, Célia Mateus, Ana Batista, etc. Se a vossa inscrição foi com esse nome, não necessitam de colocar aqui, está bem? Não sei se há aqui mais alguma questão. Ok. Na dúvida, se passado algum tempo, se veem que já ultrapassou aqui algum tempo razoável, se não receberem o certificado, podem estar realmente nesses casos em que estamos a aguardar estas confirmações. Basta enviarmos um e-mail. O meu e-mail é atavro@tecminho.minho.pt. E, portanto, qualquer dúvida sobre este curso que vamos iniciar, sobre este webinar, aspectos logísticos, estejam à vontade, disponham. Portanto, terminando aqui a hora, não havendo questões, espero que passem todos um resto de uma boa tarde, um bom dia. Espero encontrar aqui nomes conhecidos da nossa formação, que vai iniciar então aqui no mês de fevereiro. No dia 19 de fevereiro, vamos começar então este curso de agentes de IA personalizados para juristas. Esta apresentação e a gravação deste webinar será então enviado para todos, depois juntamente com o certificado. Da nossa parte, desejar então agradecer a vossa presença e desejar a todos um ótimo dia. Muito obrigada, Marta, também Obrigada a todos, pelo obrigada eu. Um esclarecimento. bom dia a Será a todos. doutora Marta também a formadora deste curso que estamos a preparar para vocês, portanto, espero-vos encontrar-vos lá. Até à próxima. Obrigada a todos. Obrigada.